Pensa só, agora mesmo, enquanto a gente conversa, o nosso corpo está travando uma batalha silenciosa. É uma guerra constante contra um exército invisível de vírus, bactérias e fungos. Mas como é que ele se defende tão bem a ponto da gente nem perceber na maioria das vezes? Bom, hoje a gente vai conhecer os guardiões da nossa primeiríssima linha de defesa, a imunidade inata. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que pode o sistema imune ter essa precisão incrível de atacar só quem é ameaça, mas deixar as nossas próprias células em paz? E não é sorte nem mágica. Existe um sistema de inteligência muito sofisticado por trás disso. E é ele que a gente vai desvendar agora. A base de tudo é um sistema de identificação molecular. O corpo precisa, de alguma forma, saber o que é dele e o que veio de fora. Para fazer essa distinção, ele usa duas ferramentas-chave. E os nomes são PAMPs e PRRs. Vamos pensar nos PAMPs como se fossem os uniformes dos inimigos. São moléculas tipo o tal do lipopolissacarídeo, o LPS, na parede de algumas bactérias ou um tipo de RNA de fita dupla que só alguns vírus têm. O ponto é, são estruturas que os micróbios têm, mas as nossas células não. É um sinal claríssimo de que tem algo errado, de que tem um invasor na área. Ok. Se os punks são os uniformes, alguém precisa reconhecer esses uniformes, certo? Esses são os PRRs. Eles são os nossos sentinelas, as proteínas que ficam nas células de defesa e que são programadas para identificar justamente esses uniformes específicos. Quando um PRR encontra um PAMP, aí, meu amigo, o alarme dispara. Então, para ficar bem claro, a mágica acontece nessa interação. O PAMP é a assinatura do invasor, o sinal de perigo. O PRR é o detector, a sentinela que vê esse sinal e dá o grito de alerta. Pensa que um é a chave e o outro é a fechadura que dispara todo o sistema de segurança do corpo. Dentro dessa enorme família de sentinelas, os PRRs têm uma classe de elite. Eles são super estudados e absolutamente cruciais para a nossa defesa. Vamos dar um zoom e focar agora nos receptores do tipo TOL. Isso, os receptores do tipo TOL, ou TLRs para facilitar, eles são tipo a força especial da imunidade inata. E uma curiosidade, eles foram descobertos primeiro em moscas das frutas, só que lá eles cuidavam do desenvolvimento do embrião. Foi só depois que a ciência sacou que, em nós mamíferos, eles eram peças fundamentais do sistema de defesa. E não é um receptor só não. Nós, humanos, temos pelo menos 10 TLRs diferentes já identificados. E cada um deles é um especialista. Tem o TLR, que é o expert em bactéria. O outro que manja tudo de vírus. Cada um focado em reconhecer um tipo de uniforme inimigo. Mas olha, não adianta nada ter os melhores seguranças se eles estiverem no lugar errado, né? Por isso, a localização desses TLRs é super estratégica. É isso que define como eles vão proteger as nossas células. Essa frase resume perfeitamente a estratégia por trás dos TLRs. O sistema imune não dá ponto sem nó. Ele posiciona esses guardiões em dois locais críticos para garantir que nada passe batido. E esse diagrama aqui mostra direitinho como funciona. Tem uma turma de TLRs que fica do lado de fora da célula, sabe? Na casca, na membrana, patrulhando tudo que está em volta. E tem outra galera que fica posicionada do lado de dentro, em umas bolsinhas chamadas endossomos. A missão deles? Inspecionar tudo que a célula engole ou traz para dentro. E a divisão de tarefas é bem clara. Os TLRs da superfície, como o TLR4, que pega o LPS das bactérias, ficam de olho em patógenos que estão do lado de fora. Já os TLRs que estão dentro dos endossomos, como o 3, o 7 e o 9, eles são os detetives. Eles são especialistas em encontrar material genético de invasores, tipo RNA de vírus ou DNA de bactéria que já foi parar dentro da célula. É uma defesa em duas camadas super completa. Certo, o sentinela detectou a ameaça. E agora? Bom, o reconhecimento é só o primeiro passo. O que vem a seguir é uma cascata de sinalização, uma reação em cadeia super rápida e precisa que vai mobilizar todas as defesas do corpo. A gente pode resumir esse processo todo em 3 etapas. Primeiro, o reconhecimento. O TLR se liga no PAMP. Segundo, a comunicação interna. Essa ligação ativa uma cadeia de comando dentro da célula, com proteínas como a MyD88 passando a mensagem adiante. E, por fim, a ativação da resposta. A célula entende o recado e começa a produzir as moléculas de alarme. E o resultado desse alarme todo é principalmente a produção de citocinas. Pensa nelas como os mensageiros químicos da guerra. Elas vão recrutar reforços, chama mais células de defesa para o local da infecção e, talvez o mais importante, elas servem de ponte, ativando a imunidade adaptativa, que é aquela parte mais específica e com memória do nosso sistema imune. Ter um sistema de alarme tão poderoso é ótimo, mas ele precisa ser regulado com uma precisão de relojoeiro.
porque um sistema que dispara à toa ou que não desliga nunca pode acabar sendo tão perigoso quanto a própria infecção. Essa é uma pergunta fundamental. E se o sistema todo falhar? E se os nossos sentinelas começarem a ficar, digamos, meio paranoicos e enxergar ameaças onde não existe nenhuma? Pois é aí que mora o perigo. Quando a sinalização dos TLRs fica desregulada, ligada no máximo o tempo todo, o corpo pode começar a atacar a si mesmo, é o famoso fogo amigo. E isso está na raiz de muitas doenças autoimunes e inflamatórias, como a artrite reumatoide e o lúpus. A inflamação, que deveria proteger, acaba se tornando a causa do problema. O equilíbrio é simplesmente tudo. Isso tudo nos leva a uma última reflexão, que soa um pouco como ficção científica, mas talvez não seja. Se a gente entende cada vez melhor como esses sentinelas funcionam, será que um dia a gente conseguiria treiná-los, deixá-los mais eficientes contra infecções ou talvez acalmar os mais exaltados em doenças autoimunes? O futuro da imunologia pode muito bem ser sobre aprender a comandar os nossos próprios guardiões.